Vamos ler um texto da Bíblia, então, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 17. Está escrito assim: responderam dizendo: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E disse Jesus: traga-me. E tendo mandado que a multidão assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, os abençoou, e tendo partido, deu aos seus discípulos a esta multidão. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, ainda recolheram 12 cestos cheios. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Você diz amém? E toma o teu assento. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, eles são chamados de os evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelista, cada discípulo, cada apóstolo, ele está escrevendo para um público-alvo e com um determinado propósito. Por exemplo, Mateus está escrevendo para os judeus e ele tem um propósito de apresentar Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento pelos patriarcas, pelos profetas maiores, pelos profetas menores e também pelos reis de Israel. Marcos, ele está escrevendo para os romanos e ele tem um propósito de apresentar Jesus como servo. A linguagem teológica de Marcos é que Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir e entregar a sua vida na cruz do Calvário para a nossa salvação. Isso nos faz pensar que nós que somos salvos, lavados, remidos, justificados pelo sangue de Jesus, nós não fomos salvos para sermos servidos, nós fomos salvos para servirmos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Lucas está escrevendo para o gentio, enviado seu livro a Teófilo, e Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem. A narrativa bíblica e teológica de Lucas é que Jesus é homem perfeito, a imagem daquilo que Paulo chama de segundo Adão. Jesus é homem perfeito. João está escrevendo para os gregos e para todas as classes de pessoa, e João apresenta Jesus como Filho de Deus. A narrativa bíblica e teológica de João é que Jesus é Deus, abro aspas. Ele não é um Deus pequeno, minúsculo, inferior, como ensina a testemunha de Jeová. Não. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é Deus Criador. Jesus é Deus Protetor. Jesus é Deus Provedor. Jesus é Deus Consolador. Jesus é Deus Redentor. Jesus é Deus crucificado, mas Ele é Deus ressurreto ao 3º dia, que está vivo, está aqui para lhe abençoar também. O texto que lemos, o milagre da multiplicação de pão e peixe, ele é um dos únicos milagres que ele é narrado dentro desses 4 evangelhos que eu apresentei para você. Eu gastaria um pouco de tempo analisando os 4, tirando algumas lições e voltamos para nossa casa abençoado. Por exemplo, se você perguntasse para Mateus,
quando é que acontece o primeiro milagre de multiplicação de pão e peixe? Mateus podia dizer, acontece em um tempo, acontece em uma época, que na nação de Israel vai morrer um profeta. E esse profeta que morre, o seu nome é João o Batista. Dentre tantas coisas que eu já preguei, já ensinei, já partilhei sobre João Batista, uma delas eu quero que você leve para sua casa hoje. João Batista, ele era profeta de uma mensagem só. João Batista não tinha duas mensagens. João Batista não tinha três mensagens. Ele tinha uma mensagem só. Se você é familiarizado com as escrituras, você sabe que João Batista começa o seu ministério batizando e pregando no Rio Jordão. Ele está pregando para gente simples, sem poder político, sem poder econômico, sem poder social. E João Batista está pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só que quando você lê o capítulo de número 14 que lemos nessa noite, João Batista não está mais no Rio Jordão. Ele não está mais no deserto, onde é que ele está missionando Raul. Ele está no palácio de Herodes. Pense você, Herodes tem poder político, Herodes tem poder econômico, Herodes tem poder social. Mesmo dentro do palácio, João Batista está pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Talvez você não deu glória porque o pregador não gritou, porque ele muda de lugar, mas ele não muda de mensagem. Ele muda de lugar, mas ele não se corrompe. Ele muda de lugar, mas ele não se vende. Ele muda de lugar, mas ele não abre mão da chamada. Ele muda de lugar, mas ele não abre mão do propósito. Ele muda de lugar, mas ele não perde a sua essência. Ele muda de lugar, ainda continua sendo profeta, entregando aquilo que Deus mandou. Porque tem alguns crentes que Jesus não pode mudar de lugar, irmão. Enquanto estão no Jordão, eles dão glória, glorificam, levantam a mão, oram, jejuam, creem na palavra. Quando Jesus leva para o palácio, ele diz: não sei por que para ir para a igreja. Não sei por que orar tanto. Não sei por que dar glória tão alto. Tá bom, quando você estava no deserto, na prova, na aflição, aí você acreditava em Deus. Mas nessa igreja é diferente. Aqui Jesus muda de lugar, mas a gente não perde a nossa essência. Oh glória, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Esse profeta morre. A Bíblia diz que esse profeta morrendo, Jesus ouvindo isso, ouvindo o quê? Ouvindo que o seu primo profeta morreu, ele retirou-se para um lugar deserto. Marcos fala que ele vai para o deserto para descansar. Lucas diz que ele vai para o deserto para estar em comunhão com os seus discípulos. João fala que ele vai para o deserto para estar em comunhão com o Pai. Uma grande multidão, equivalentemente a 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que diz o historiador judeu para nós, chamado Flávio José, que possivelmente uma multidão entre 7 a 8.000 pessoas. Eles estão no lugar, independentemente da versão bíblica que você está lendo, esse lugar aparece como aldeia. Esse lugar aparece como cidade. Eles vejam, eles observam, eles percebem que Jesus não está na cidade. Então eles tomam uma decisão. Qual é a decisão? Nós vamos caminhar a pé da cidade até o deserto, porque Jesus está presente no deserto. Eles estão passando uma mensagem para o meu coração. Qual é a mensagem? Raul, não adianta ficar na cidade se Jesus não está na cidade. É muito melhor ficar no deserto se Jesus está presente com você no deserto. Por quê? Porque quem tem tudo e não tem Jesus não tem nada. Agora, quem não tem nada e tem Jesus tem tudo.
Quem tem Jesus tem salvação. Quem tem Jesus tem perdão. Quem tem Jesus tem consolo. Quem tem Jesus tem amigo. Quem tem Jesus tem abrigo. Quem tem Jesus tem refrigério. Quem tem Jesus tem graça. Quem tem Jesus tem bondade. Quem tem Jesus tem unção. Quem tem Jesus tem tudo. Eu posso liberar nessa noite. Quem tem Jesus não está caminhando para o inferno, não. Tem passaporte garantido para morar no céu. E quem tem Jesus dá um brado de adoração a Ele mais forte que você pode. Olhe bem para mim, por favor. A Bíblia diz que eles seguiram Jesus para o deserto. Eu preciso ter cuidado numa sociedade pós-moderna como a nossa, aonde o púlpito da nossa igreja não é a única referência na vida de crente. Eu creio perfeitamente que antes de você vir para o culto hoje, você já ouviu um pregador, você já ouviu 2 pregadores, você já ouviu 3 pregadores. Pastor Valdir, eu preciso ter cuidado quando eu digo assim, eles seguiram a Jesus. Imagine que nessa noite, numa conferência missionária, estivesse pregando um pregador defensor, apologeta da teologia da prosperidade. Ele podia dizer assim, meu amigo, meu irmão, siga a Jesus que você vai ser milionário. Siga a Jesus que no próximo congresso, ele vai te tornar o mais rico da cidade. Vem para Jesus de Nazaré. Imagine que você ouve um pregador, defensor da teologia triunfalista, que foi muito impactante no ano de 2015 para trás. Ele vai dizer assim, siga a Jesus que agora é só vitória. Você nunca vai perder. Você nunca vai ter problema na sua casa. A porta nunca vai se fechar. Siga a Jesus, meu irmão, que agora é só vitória. Imagine se você ouve um pregador da teologia coach, ele vai dizer, siga a Jesus que agora é só sucesso. A vida para você vai ser um mar de rosa. Jesus vai te destravar. Mas se eu e você gastássemos só um pouco de tempo lendo as Sagradas Escrituras, ela podia nos ensinar. Eu e você, por causa de seguirmos a Jesus, algumas vezes a gente vai parar no deserto. Algumas portas podem se fechar. Algumas oportunidades você pode perder. Algum ciclo de amizade você vai ter que abandonar. Algumas coisas você vai ter que renunciar. O fofoqueiro vai falar mal de você. O invejoso vai se levantar contra você. O diabo vai se levantar contra você. Mas Jesus me trouxe no domingo só para lhe dizer, você pode estar no deserto. Jesus está contigo nesse deserto. Talvez você chegou aqui hoje enfrentando um deserto familiar. Talvez você chegou aqui hoje enfrentando um deserto emocional. Talvez você chegou aqui hoje enfrentando um deserto financeiro. Talvez você chegou aqui hoje enfrentando um deserto na saúde. Talvez você chegou aqui hoje enfrentando um deserto no casamento. Assim diz o Senhor para você, você pode estar no deserto. Jesus está contigo nesse deserto. Eu estou pregando sobre um Deus que não te desampara. Eu estou pregando sobre um Deus que não te abandona. Eu estou pregando sobre um Deus que não te rejeita. Eu estou pregando sobre um Deus que declarou, quando passares pelo fogo, eu passarei contigo. Quando passares pelas águas, eu passarei contigo. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso assim diz o Senhor, você pode estar no deserto. Jesus está presente com você nesse deserto. Só quem crê levante a santa mão e dá um brado de adoração. Olhe bem para mim, por favor. Nesse deserto não tem água para beber, mas a água da vida está lá. Nesse deserto não tem rocha para sentar, mas a rocha inabalável está lá. Nesse deserto não tem sombra para descansar, mas a sombra do onipotente está lá. Nesse deserto não tem alimento para comer, mas o pão da vida está lá. É Jesus nos ensinando que quando você passa pelo deserto,
deserto não são as coisas que você tem no lado de fora que dá sentido à tua alma, mas é a presença de Jesus que está no lado de dentro de... Eita glória, tem um homem lá na galeria que levantou a mão. Eu estou ficando animado aqui, levante as mãos por favor, com muito cuidado e carinho. Eu não sei se você pode pegar na mão de alguém só para ele acordar mesmo. Diga, você pode estar no deserto, Jesus está contigo nesse deserto. Seja profeta, meu filho, diga, você pode estar no deserto, Jesus está contigo nesse deserto. Você pode estar na luta, Jesus está contigo nessa luta. Você pode estar na prova, Jesus está contigo nessa prova. Você pode ter problema familiar, problema emocional, problema financeiro, mas o nosso Deus está presente com você. Jesus está presente no deserto. Olhe bem para mim, por favor. Eu tenho um amigo meu japonês. Se tiver um japonês aqui, me dá licença, por favor. Eu tenho um amigo meu japonês e um amigo meu do coração. Um dia eu estou conversando com ele e eu perguntei assim: Japa, quais são os problemas no Japão? Ele disse: Raul, não sei se você sabe, mas Japão é país do primeiro mundo, não tem problema de necessidade básica. Eu disse: é mesmo? Mas fale para mim, quais são os problemas que você enfrentam lá? Ele disse assim: Raul, não sei se você sabe, mas é um dos países no mundo onde o índice de suicídio é muito elevado. Eu disse: nossa. Ele me perguntou: e lá na África, quais são os problemas? Eu disse: rapaz, tem região que você vai, não tem estrutura de necessidade básica, mas deixa eu te falar, o índice de suicídio é quase zero. Ninguém se mata, ninguém tira a sua vida. Ele disse: Raul, não estou entendendo, no Japão a gente tem tudo para viver e nós estamos tirando a nossa própria vida, e vocês na África não tem nada para viver, mas tem vontade de viver. Eu disse: amigo, é que não são as coisas que a gente tem no lado de fora que dá sentido à nossa alma, mas é a presença de Jesus que está no lado de dentro. Eu posso melhorar para você melhorar também. Não é o carro, não é a casa, não é a conta bancária, não é o diploma, não é a carreira, não é a profissão, mas é a presença de Deus que está dentro de você. Já disse Davi declarando: deitei, dormi, me levantei, porque a presença de Deus me sustentou. Eu vou melhorar para você melhorar também. Davi está dizendo: eu não estou vivo pela comida que eu comi, eu não estou vivo pela cama que eu deitei, eu não estou vivo hoje pela roupa que eu vesti, mas eu estou vivo porque tem uma presença de Deus me sustentando. Levante a mão, dá um brado de adoração a Deus. Tem uma presença de Deus me sustentando. Pastor, aqui pode correr, aqui pode dar lugar, então vamos lá. Tem uma presença de Deus te sustentando. Olhe para esse irmão, diga: tem uma presença de Deus te sustentando. Você pode falar ou não? Diga: tem uma presença de Deus te sustentando. O diabo olha para você, o diabo olha para mim. Com as lutas que você passa, você não para. Com as dificuldades que você passa, você não abre mão da igreja. Com os problemas que você tem, você dá glória, você adora, você canta, você trabalha. O capeta fica endemoniado, mas o que ela tem? É Deus dizendo: tem uma presença de Deus me sustentando. Tem uma presença de Deus me sustentando. É por isso que você não afastou, é por isso que você não voltou para trás, é por isso que você não voltou para o teu passado, é por isso que você não caiu em depressão, é por isso que o suicídio não te matou, é por isso que você está aqui nessa noite, porque tem uma presença de Deus te sustentando. Tem uma presença. O lugar é deserto, mas Jesus está no deserto. A Bíblia diz que eles encontram, segundo o problema do texto, a hora é avançada. E hora na minha cabeça de angolano fala de tempo, e tempo para mim é passado, presente e futuro. Eu creio perfeitamente que todos nós, absolutamente todos nós, fizemos a nossa vida, planejamos a nossa vida, sonhamos a nossa vida em função do tempo. Pastor Valdir, eu tenho dito que a oração mais perigosa que um crente pode fazer é a oração do culto da virada, dia 31 de dezembro para dia 1 de janeiro. Pense a oração do moço solteiro, irmão: Jesus, obrigado por esse ano que terminou, esse ano que a gente vai começar. Ah, Jesus, eu me caso, eu não aguento mais. Pensa a oração de uma moça solteira: Jesus, obrigado por esse ano que terminou, mas este
este ano que a gente vai começar. Pode vir os mancos, leprosos, ressecados, os que virem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas a verdade é, aquilo que você sonha, aquilo que você projeta, aquilo que você deseja, quando não acontece no tempo que você sonhou, você entra numa crise. Sabe qual é a crise? A crise da comparação. Você olha para o teu amigo, já conseguiu e você não. Você olha para o teu parente, já conseguiu e você não. Você olha para o teu colega de trabalho, já conseguiu e você não. E você diz assim: Jesus, eu vou para a igreja, eu oro, eu jejuo, eu contribuo, eu dou a minha oferta, mas nada acontece. Será que a minha oração não passa o teto da igreja? Deus trouxe um pregador de Angola só para te dizer: Deus não trabalha no seu tempo, Deus não trabalha na sua hora, Deus não trabalha na sua ansiedade, Deus não trabalha na sua precipitação, Deus não trabalha no seu estresse, Deus trabalha no tempo dele, na hora dele, para a glória do nome dele. Então recebe uma profecia para você dar glória a Deus melhor. Você não está esquecida, você não está desamparada. O que é seu, Deus tem reservado para o tempo certo e para a hora certa. Eu profetizo para quem tem glória para receber. Pode ser que nessa noite seja o tempo de Deus para você. Se você crê, Ele te cura. Se você crê, Ele te liberta. Se você crê, Ele te abençoa. Se você crê, veremos a glória dele. Só quem crê, abra a boca e diga a glória. Abra a boca para adorar. Olhe para cá, a Bíblia diz que um certo dia Lázaro morreu. Quando Lázaro morre, irmão, Jesus aparece lá na casa de Marta e Maria depois de 4 dias. Olha o que Marta falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Grafe essa palavra no seu coração: estivesse. Marta conjuga o verbo no passado, estivesse. Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Jesus conjuga o verbo no presente, eu sou. Aí Marta disse: tá bom, Senhor, eu sei que tu és, mas Lázaro só vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta falou de futuro. Se Jesus fosse um pregador pentecostal, ele podia dizer assim: Marta, você não entendeu a revelação. Marta, você não entendeu a mensagem. Marta, por quê? Porque eu não fui, Marta, eu não serei, Marta. Marta, eu sou. Vou repetir outra vez: o teu Jesus não foi, o teu Jesus não será, o teu Jesus é. Ele cura hoje, Ele batiza hoje, Ele perdoa hoje, Ele salva hoje, Ele liberta hoje, Ele restaura hoje. Algumas pessoas vêm para a igreja pensando que o nosso Jesus foi. Eles acreditam no que Jesus fez no passado, eles acreditam que Jesus curou no passado, eles acreditam que Jesus libertou no passado. Uns vêm para a igreja, só acreditam no futuro. Eles sabem que Jesus vai voltar, eles sabem que o arrebatamento vai acontecer, mas tem um grupo de crentes, eles estão aqui, eles estão dizendo: meu Jesus não foi, meu Jesus não será, meu Jesus é. Ele cura hoje, Ele batiza hoje, Ele perdoa hoje. Se você crê que Ele está aqui, levante a mão e diga: eu creio, Jesus. Eles encontram, segundo terceiro dilema, estou chegando em algum lugar, me acompanhem por favor. Eles encontram o terceiro dilema do texto. A Bíblia diz que Filipe diz assim: Jesus, nós temos 200 denários. Redobre a atenção por favor. Eles têm dinheiro, eles têm recurso financeiro, mas o que é 200 denários? Para alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Eles têm recurso financeiro, mas para aquela responsabilidade, o recurso que eles têm é insuficiente. Redobre a atenção por favor. Deus já me levou em alguns lugares, Deus já me deu algumas oportunidades, Deus já me fez sentar em determinadas cadeiras que eu disse: Jesus, a minha faculdade não é suficiente, a minha rede de amizade não é suficiente, a minha sabedoria não é suficiente, a minha inteligência não é suficiente. Só tem um grupo de pessoas
pessoa que Deus nunca vai usar nessa igreja. Só tem um grupo de pessoas que Deus nunca vai usar no seu reino. Sabe qual é o grupo de pessoas? São pessoas autossuficientes. Quando eu me torno autossuficiente, eu me torno arrogante e soberbo. Eu digo assim: se eu não cantar, ninguém vai cantar melhor. Se eu não tocar, ninguém vai tocar melhor. Se eu não pregar, ninguém vai pregar melhor. Se eu não entregar a profecia não é verdadeira. Jesus olha para o nosso nariz empenado, irmão. Ele diz assim: meu filho, minha filha, você pode ir com técnica, pode ir com oratória, pode ir com teologia, mas você não irá com a minha graça. Mas tem homens e mulheres aqui que dizem assim: Jesus, eu não tenho o suficiente. Jesus, eu não oro o suficiente. Jesus, eu não canto o suficiente. Jesus, eu não prego o suficiente. Jesus, eu não sei o suficiente. Jesus, eu não faço o suficiente. Jesus aparece só para te dizer: aonde termina a tua capacidade, o teu Deus começa a trabalhar. Você não tem, mas Deus tem. A tua mão não toca, mas a mão de Deus toca. Você não salva, mas Deus salva. Você não cura, mas Deus cura. Você não abre a porta, mas Deus abre a porta. A tua despensa pode ficar vazia, mas o celeiro de Deus sempre está cheio. Você não tem, mas Deus. Olhe bem para mim, por favor. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, cresci na igreja. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar num culto geral de adolescentes, mais de 1000 adolescentes ali. Aí, irmão, me deram a oportunidade: vamos colocar o filho do pastor para pregar. Aí, irmão, eu preparei o sermão. Aí eu orei, eu li a Bíblia, irmão. Aí o líder naquela altura, sem muita sabedoria, ele colocou um adolescente para falar 45 minutos, meu filho. Eu comecei a pregar, deu aqueles eternos 15 minutos. 15 minutos, tudo que eu preparei acabou. Eu olhava para os meus amigos aqui nas primeiras cadeiras. Meus amigos falavam assim: Raul, manda bala, Raul, manda bala, Raul. Eu falava assim: acabou tudo. Eu olhava no líder que me convidou. O líder baixou a cabeça assim. Eu falei: rapaz, eu não sei se eu vou cavar um buraco, vou sair lá na sala de casa lá. É uma vergonha, irmão. Quando terminou o culto, irmão, eu estou descendo. Um amigo meu chamado Eduardo, ele bateu aqui no meu ombro e falou: Raul, você não tem chamado para pregar. Toca a batera, seja guitarrista, mas pregar não é contigo não. Naquela noite, irmão, eu fui para o meu quartinho, eu dobrei o meu joelho, eu disse: Deus, se o Senhor me chamou, me capacita. Se o Senhor me chamou, derrama graça sobre mim. Eu ouvi uma voz que disse assim: eu te darei graça, eu te darei sabedoria, eu te darei discernimento, eu te darei autoridade, eu te darei revelação da palavra, eu te darei força para pregar. Eu estou pregando para alguém que está aqui hoje. Talvez você está no meu caso hoje. Você fez alguma coisa na igreja, não saiu bem. Você fez alguma coisa no reino, não saiu com excelência. Você fez alguma coisa para Deus, mas não saiu com perfeição. E você está dizendo: talvez Deus não me chamou, talvez esse negócio não é para mim. Assim diz o Senhor para você: Deus não chama gente perfeita, mas Deus aperfeiçoa quem Ele chama. Deus não chama gente perfeita, mas Deus aperfeiçoa quem Ele chama. Eu gosto da expressão de Paulo que diz assim: portanto, amados irmãos, Deus não coloca o seu tesouro em vaso de ouro, em vaso de prata, em vaso de rubi, em vaso de diamante. Deus coloca o seu tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja daquele que nos chamou. Deus derrama tesouro sobre você. Eu não sei se você pode levantar sua santa mão assim. Levante essa mão e diga: Deus, derrama tesouro sobre mim. Com a mão que você levantou, estica para o teu irmão. Diga: se Deus te chamou, Deus vai derramar tesouro para você. Diga: nessa noite tem tesouro para cantar, tem tesouro para pregar, tem tesouro para profetizar, tem tesouro para liderar, tem tesouro para ganhar alma. Da planta dos pés até o alto da cabeça, ninguém vai sair daqui vazio. Nós sairemos daqui levando o tesouro para nossa casa. Abra a boca para adorar Jesus de Nazaré. Deus vai derramar tesouros em você. Eu estou chegando em algum lugar aqui. Então eles tomam uma decisão. Qual é a decisão? Jesus fala: Filipe, manda embora. Quem?
essa multidão, qual? Redobra atenção, por favor. Qual multidão eles estão mandando embora? É a multidão que saiu da cidade. Quem lembra, diga amém. Deixa eu construir um pensamento rápido aqui. Marcos fala que nesse deserto Jesus pregou. Primeiro detalhe, é uma multidão que recebeu palavra de Jesus. Mateus fala que nesse deserto Jesus consolou. É uma multidão que recebeu o consolo de Jesus. Lucas diz que nesse deserto Jesus fez muitos milagres. É uma multidão que viu milagre. João fala que nesse deserto Jesus acolheu eles como ovelha sem pastor. É uma multidão que recebeu cuidado pastoral de Jesus. Mas eles encontram um obstáculo. Que obstáculo, pastor? Lugar é deserto, hora avançada, pouco recurso. Jesus, nós estamos morrendo de fome aqui. Nós estamos com fome, Jesus. Nos manda voltar para a aldeia de onde a gente saiu para saciar a nossa fome. Em outras palavras, Jesus, deixa eu voltar para o meu passado, de onde o Senhor me arrancou, para eu saciar a minha fome. A pergunta que eu me fiz é: por que muito jovem desvia na igreja? Por que muito jovem ele está na igreja? É bênção para a igreja, bênção para a família, bênção para a sociedade, é bênção para todo mundo, e daqui a pouco ele vai para o mundo? Por que muitos homens, eles estão na igreja, são bênção demais, e daqui a pouco eles desviam, voltam para o seu passado? É só por causa disso aqui, redobra atenção aqui. Porque algumas pessoas, eles estão na igreja, mas na sua cabeça está aqui: lugar é deserto, hora é avançada, tenho pouco recurso, eu vou morrer de fome. Vocês estão no culto ou não? Jesus, eu venho para a vigília. Meus colegas de faculdade vão para a noitada, eu vou morrer de fome. Jesus, eu sou fiel e ainda passo necessidade. Quem está dando um jeitinho no lado de fora está prosperando, eu vou morrer de fome. Jesus, eu estou me conservando para casar em santidade. Quem está deitando na cama com pessoa que não recebeu a bênção do altar, parece que está feliz, eu vou morrer de fome. Vocês estão no culto ou não? Aí o que acontece? Eu saio da presença de Jesus, eu volto para o mundo para saciar a minha fome. É porque eu não sei que o mundo trabalha com publicidade enganosa. O mundo promete vida, mas mata. O mundo promete liberdade, mas escraviza. O mundo promete bênção, mas amaldiçoa. O mundo promete exaltação, mas humilha. O mundo promete felicidade, mas faz a gente viver na angústia. Mas Jesus veio para te dizer: eu vim para você ter vida, e vida com abundância. Eu vou melhorar para você melhorar também. O que você precisa não está no teu passado. O que você precisa não está no mundo. O que você precisa não está na mão do diabo. Tudo o que você precisa, tudo que a tua casa precisa, tudo que a tua história precisa, está na presença de Jesus, na casa de Jesus, no reino de Jesus. Levante a mão e diga: eu creio. Quando eles estão pensando em desistir, a Bíblia diz que nesse deserto, eu cheguei onde eu queria chegar, aparece um menino com 5 pães e 2. Vocês estão no culto ou não? 5 pães e 2? 5 pães e 2. Ele não é um apóstolo, ele não é um mestre, ele não é um doutor, ele é um menino com 5 pães e 2. Vem para cá, vem para cá, vem. Ele tem 5 pães e 2. Só que eu descobri que aqui em Goiânia, os meninos dessa igreja, eles não comem pão com peixe. Eu duvido uma mãe falar assim: meu filho gosta de pão com peixe. Os meninos dessa igreja gostam de lanche do Mac. Então pensa no menino com lanche do Mac. É pão e peixe? Vamos trocar rápido aqui. É o lanche e a batata? Contextualizando. Pensa no menino com o lanche do Mac, olhando para 5.000 homens. Pastor Charles, o senhor pode levantar um pouco? Vem para cá. Isso, vem meu amigo, vem. Dá um glória a Deus pela vida do pastor, vamos. Só que esse menino tem 5 pães e 2 peixes. Ele não sabe o que vai fazer. André
sabe o que vai fazer, mas ele não tem 5 pães e 2 peixes. Eles não entraram ainda. Esse menino tem recurso, mas não tem ideia. André tem ideia, mas não tem recurso. Esse menino tem matéria, mas não tem projeto. André tem projeto, mas não tem matéria. Esse menino tem dinheiro, mas não tem sonho. André tem sonho, mas não tem dinheiro. Olha o que o menino falou. André, eu tenho recurso, você tem ideia, vamos trabalhar junto, André. Sabe por quê? Porque no reino de Deus nossas diferenças não nos causam inveja. No reino de Deus nossas diferenças nos completam. Eu não sei se você pode melhorar esse glória a Deus tímido que você está dando. Nessa noite Jesus lhe trouxe só para lhe dizer: missão se faz com os joelhos dos que dobram, com a mão dos que abençoam e das pernas daqueles que vão. Assim diz o Senhor para você: não haverá divisão nessa igreja, não haverá grupinho nessa igreja, não haverá panelinha nessa igreja, mas depois dessa noite Deus está levantando uma igreja que caminha junto. Só quem crê levante a mão para adorar. Deus está levantando. Pegue na mão de quem está ao teu lado e diga assim: eu tenho recurso, você tem ideia, vamos caminhar junto, vamos servir junto, vamos adorar junto, vamos dar glória junto, vamos abençoar junto. Pode falar para ele, diga assim: o teu pouco com o meu pouco fizemos muito para a glória daquele que nos chamou. Deus está levantando uma igreja que caminha. Olha o que Paulo falou. Olha o que Paulo falou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento é Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Vem para cá, meu pastor. Paulo está dizendo assim: eu planto, você rega e Deus prospera. Eu vou repetir até ficar lindo na sua cabeça. Eu planto, você rega e Deus prospera. Eu planto, você rega e Deus prospera. Tem um lema nessa igreja. Qual é o lema? Eu planto, você rega e Deus prospera. Eu estou melhorar para você melhorar. Tem um lema dentro da tua casa, dentro da tua família. Eu planto, você rega e Deus prospera. Levante a mão, abre a boca, diga glória, terra. Olhe para cá, por favor. Deus me dá graça. Eu prego em alguns lugares. Pode ficar aqui, pastor, que nós já termina já. Pode ficar com a minha Bíblia. Eu prego em alguns lugares. Eu vou pregar em alguns lugares que a pessoa cuida. Eu tenho pena. É das cantoras. Cantora canta, ele cruza a perna, cruza o braço, cruza a boca. Eu falo: meu Deus, ele está numa encruzilhada, só pode ser. O pregador prega, ele não dá glória, ele não levanta a mão, ele não reage à mensagem. Eu falei: não entendeu o que é culto. Sabe o que é culto? Culto é isso aqui. É isso aqui. Eu planto, você rega e Deus prospera. Culto é isso aqui. Eu prego, você dá glória e Deus derrama glória. Sabe o que é culto? Culto é isso aqui. Eu prego, você dá glória e Deus derrama glória. Porque culto não depende de pregador, culto não depende de pastor, culto não depende de cantor. Quem faz o culto é a igreja. Eu prego, você dá glória e Deus derrama glória. Eita glória. Pegue na mão de quem está ao teu lado, por favor, com muito respeito e carinho. Diga: ele prega, você dá glória e Deus derrama glória. Diga: ele prega, você dá glória e Deus te cura, e Deus te renova, e Deus te abençoa, e Deus te liberta. Levante a mão, diga: ele prega, você dá glória e Deus derrama glória nessa noite. Pastor Valdir, o senhor pode trabalhar comigo para nós fechar aqui? Vem, meu pastor, vem. Isso. Só que esse menino, pastor, você pode continuar aqui. Esse menino, ele vem com 5 pães e 2. Vocês estão no culto ou não? Ele vem com 5 pães e 2. Ele dá na mão de André. André olha, dá na mão de Jesus. E Jesus deu para a multidão. Pastor, faz isso só para ver se eles acordam mesmo. Isso. Esse menino está vindo com 5 pães e 2 peixes.
Ele está a olhar, mas eu sou um adolescente, nem sei o que eu vou fazer. Ele deu na mão de André. André disse assim: o que é isso? Quando ele deu na mão de Jesus, alimentou multidão. Vem, eles não pegaram não. Por quê? Porque 5 pães e 2 peixes começou a mudar de mão. Mão do menino, mão de André, mão de Jesus e mão da multidão. Eu não sei como você veio hoje, mas assim diz o Senhor para você: depois dessa festa missionária, as coisas vão mudar de mão. Mão do menino, mão de André, mão de Jesus e mão da multidão. Eu estou vindo da África, meu filho. Aqui no Brasil você recebe assim, não. O africano toma posse, o africano vai para cima, o africano recebe. Não sei se você percebe não, mas vem para cá, meu pastor. Eu não sei o que o médico falou, eu não sei o que o advogado falou, eu não sei o que o juiz falou, eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está o teu casamento, mas eu sou um profeta para lhe dizer: depois desse domingo as coisas vão mudar de mão. Mão do menino, mão de André, mão de Jesus e mão da multidão. Quem tem glória recebe. Quem tem glória recebe. Quem tem glória recebe. Quem tem glória recebe. Abra a boca para receber. As coisas vão mudar de mão. Vai chegar na mão de Jesus, meu filho. Segura. Você pode ficar em pé para nós terminarmos aqui. Vem, meu pastor. Alá, maio, você pode falar para mim, para nós, diga assim: as coisas estão a mudar de mão. Não pode falar, diga: as coisas estão a mudar de mão. Aonde não tinha cura, vai ter cura. Eu vou profetizar de olho aberto. Aonde não tinha cura, vai ter cura. Jesus vai curar câncer. Jesus vai curar mioma. Jesus vai curar. Jesus vai curar. Se você está doente, assim diz o Senhor, receba a cura agora. Vai mudar de mão. Solta esse grito mais alto. Solta esse grito mais alto. Solta esse grito mais alto. Cadê os pentecostais aqui em Goiás? Abre a boca para adorar o Rei Jesus, meu irmão. Olhe para cá, quero concluir aqui. Vem, meu pastor, vem. Você pode dizer assim, diga: 5 pães, 2 peixes. Quando ele está na mão desse menino, só serve para ele. Quando vai na mão de André, não serve para ninguém. Quando vai na mão de Jesus, serviu para a multidão. É Jesus falando assim, pastor Valdir: sua vida, seu dom, seu talento, seu dinheiro, sua profissão, sua carreira, sua chamada, na sua mão só serve para você. Na mão dos homens não serve para nada, mas na mão de Jesus tem uma multidão para ser abençoado através de... Eita glória! Vem, meu pastor, vem. Isso. A pergunta que eu mais recebo, principalmente do jovem, na minha rede social é essa aqui: pastor Raul, por que Deus não me usa? Pergunte para alguém assim, diga: por que Deus não te usa? Pode perguntar, diga: por que Deus não te usa? Você sabe por que Deus não te usa? Deus não te usa porque teus 5 pães e 2 peixes estão na tua própria mão. Deus não te usa porque você vive para a tua própria glória. Deus não te usa porque você vive para o teu próprio umbigo. Deus não te usa porque você vive para o teu próprio eu. Deus não te usa porque você vive para a tua própria vaidade. A pergunta que eu mais recebo, outra é essa aqui: pastor, por que tem crente salvo, lavado, remido, vai morar no céu, mas angustiado, sem brilho nos olhos, sem alegria da salvação, sem esperança na alma, frustrado? Sabe por quê? Porque muitos crentes colocaram seus 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus, na mão dos homens. E você vem com aquela conversa chata: mas ele falou que podia me indicar.
Mas eu confiei muito na palavra dele. Olha o que Jeremias falou para você. Maldito homem que confia no próprio homem. Por que numa noite como essa tem gente adorando, tem gente dando glória, tem gente levantando a mão, tem gente chorando enquanto eu falo aqui? Sabe por quê? Porque muita gente, eles estão aqui só para dizer: meus 5 pães e 2 peixes não está na minha própria mão, não está na mão dos homens, eu coloquei tudo. Eu coloquei minha vida na mão de Jesus. Eu coloquei meu casamento na mão de Jesus. Eu coloquei minha família na mão de Jesus. Eu coloquei minha saúde na mão de Jesus. Eu coloquei minha empresa na mão de Jesus. Se você colocou na mão dele, dá um brado de adoração mais alto que esse que você está dando. Coloca tudo! Eu cheguei até aqui para lhe dizer: essa é a noite de colocar tudo na mão de Jesus. Eu vou fazer 2 apelos. 2 apelos. Se o grupo de louvor puder subir, vocês podem? Podem. O senhor pode ficar aqui, pastor. Pode ficar aqui. Os obreiros podem ficar ligados. Nós vamos entrar junto aqui. Isso. Eu vou fazer 2 apelos. Quantos apelos? 2 apelos. Eu vim ao Brasil com uma bolsa de estudo. Uma bolsa de estudo. Eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer um seminário de teologia. Eu cresci, na minha família nós somos em 9 irmãos. Eu sou muito ligado e apegado com a minha mãe. Quando eu ganhei essa bolsa de estudo, a primeira coisa que a minha mãe disse assim para mim é: não vai. Não vai. Teus irmãos estão aqui. Tua família está aqui. Sua igreja está aqui. Se não der certo, se as coisas não acontecerem, se você não se adaptar com o país, se as portas não se abrirem. Eu fui buscar um conselho num tio meu, e um tio meu falou assim: Raul, não vai, você não conhece ninguém no Brasil. Chegando lá, quem sabe você vai morar debaixo da ponte. Meus amigos, juntamente com alguns irmãos meus, juntaram dinheiro, compraram a passagem e eles me colocaram no avião. Quando eu estou preparado para viajar, minha mãe disse: já que você vai, então leva um jogo de panela. Eu disse: mãe, não tem como levar panela no avião não. Mas vai cozinhar onde? Falei: não, mas lá tem panela. Falou: então meu filho, leva um jogo de coberta. Graças a Deus que eu cheguei em São Paulo, era tempo de frio terrível, irmão. E a coberta da mamãe foi providência divina. Mas eu não sei se você teve aquela santa experiência de viajar a primeira vez de avião. Onde é que você quer sentar, pastor Valdir? Na poltrona da... Se você não encontra a poltrona da janela, você fica deprimido. É da janela. 8 horas de voo. E eu estou 8 horas naquela ansiedade. Até que um amigo meu que morava aqui há 3 anos falou: Raul, conte comigo, eu vou te buscar. 6 horas, estou lá no aeroporto. O voo chegou 4 horas da manhã. Seja muito bem-vindo ao aeroporto de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Aquela emoção terrível. Vamos na área do desembarque, pego a minha mala e uma crise de solidão tomou conta da minha alma. A voz da dúvida bateu forte no meu pensamento. E a voz bradava assim: Raul, você deixou seu pai, você deixou sua mãe, você deixou sua família. Se você ficar doente aqui, se as coisas não derem certo para você,
Até que eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Eu disse assim: Deus, se não foi o Senhor que me trouxe nessa nação, me leva de volta para minha. Até que eu ouvi uma voz, a voz daquele que fala no nosso interior. Ele gritando assim: Raul, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Pode entrar, grupo de louvor, vai, vai, vai. Sim, sim. E não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Isso. Eu peguei minha mala. Meu amigo me recebeu. Eu fui morar para um bairro que não conhecia ninguém. Eu fui para uma igreja que não conhecia ninguém. Deus me deu a graça de, em 7 anos que eu moro no Brasil, eu fui buscar minha noiva, nós nos casamos. Deus me deu a graça de conhecer muitos estados brasileiros. Deus nos deu uma casa própria, que é a coisa mais linda. E as pessoas sempre me perguntam: qual é o segredo? E eu respondo: o segredo é esse: eu estou na mão de Jesus de Nazaré. Eu vou fazer 2 convocações. O grupo de louvor vai entrar. E eu não queria que você saísse da sua casa ou voltasse para a sua casa sem receber um toque divino hoje. Primeira convocação: você que está afastado ou afastada, você que não é crente e quer entregar sua vida na mão de Jesus hoje, levanta as suas mãos. Só você que não é crente. Você que não é crente, talvez esteja na galeria lá atrás. Levanta as suas mãos mais alto que você pode. Você que foi convidado por um parente, por um familiar, levanta as suas mãos. Você que não seja crente ainda, seja jovem, adolescente e quer entregar sua vida para Jesus. Onde é que está você? Levante as mãos. Que não seja crente ainda. Isso. Onde é que está você? Se você puder sair do seu lugar agora, eu quero abençoar você. Eu quero abençoar a sua vida. Vem entregar a sua vida na mão de Jesus agora. Vem entregar a sua vida na mão de Jesus agora. Onde é que está a primeira alma aqui? Onde é que está a primeira vida aqui que quer entregar a sua vida na mão de Jesus agora? Olhe para cá. Não desligue não. Eu quero fazer a segunda convocação. Tem uma moça. Vocês podem dar glória a Deus. Os intercessores estão aqui ou não? Isso. 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 Já vem orando por ela já. Essa é a noite de se colocarmos na mão de Jesus. Temos segunda vida aqui. Se você estiver ali, sai do seu lugar agora. Onde é que está a segunda vida agora? Vem para Jesus agora. Nós temos apenas 1 minuto. E eu quero fazer uma segunda oração. Onde é que está a segunda vida agora? Sai do seu lugar agora, vem. 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 Abandone o mundo. Abandone o diabo. Abandone o pecado. Vem para Jesus. Vem para a luz. Vem para a cruz. Vem para a salvação. Vem para Jesus. Segundo apelo que eu quero fazer. Eu não terminaria sem fazer isso. Eu quero convidar você que já é crente, você que tem uma causa, você que tem uma família, você que tem um sonho, você que tem uma luta e você fala: pastor, eu preciso colocar na mão de Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar, você encosta aqui para o altar. Eu quero orar por você. Talvez você está doente hoje. Vem rápido, nós queremos orar. Isso. Isso. Pode ser por aqui, pode ser por ali. Encosta para cá, vem. Vem. Isso. Isso. Talvez você fale: pastor, eu preciso colocar o meu filho na mão de Jesus. Eu preciso colocar o meu casamento. Eu preciso colocar o meu sonho. Eu preciso colocar a minha saúde. Eu preciso colocar na mão de Jesus. Talvez o que você precisa hoje
não é de mais amigo. Talvez o que você precisa hoje não é de mais indicação. Talvez o que você precisa hoje é de colocar tudo na mão daquele que pode resolver. Vem. Grupo de louvor, pode entrar. Vocês podem entrar, pode. Estou disponível. Essa é a noite de nos colocarmos na mão de Jesus. Uma igreja que se coloca na mão de Jesus. Uma geração de homens e mulheres que se colocam na mão de Jesus para ser um canal de bênção nessa geração. Fazer uma oração. Os obreiros ficam ligados aqui, estendendo a mão. Fique ligado com os olhos fechados. Enfermidades prolongadas serão curadas nessa noite. Enfermidades hereditárias, aquela que passa de família a família, está sendo curada nessa noite. Enfermidades que a medicina não consegue responder, a mão de Jesus está passando aqui. Fique com os olhos fechados. Eu tenho um momento de receber. Eu tenho um momento de receber. Eu tenho um momento de receber. Jesus, a sua mão começa a tocar agora. Começa a tocar agora. Começa a tocar agora. Toque nessa vida, toque nessa família, toque nesse casamento, toque nessa causa, toque nessa saúde. Toca, 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 toca. Para a glória do nome de Jesus, todo o poder do diabo, influência do inimigo, está sendo repreendida nessa noite aqui. A mão de Deus está tocando. Enquanto eu estou tocando nela, a mão de Deus está